Você sabia que a falta de sabedoria pode te levar à ruína? Bem, é isso mesmo, pelo menos é o que está escrito em Provérbios, no capítulo 10. E lá está dizendo que o sábio ajunta sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. E como eu não quero ver você arruinado nesse vídeo, você aprenderá como tomar decisões e agir com sabedoria. Fala, meu irmão, aqui é Pastor Felipe Gama e vamos, para entender esse vídeo, vamos começar do entendimento de que inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Para resumir isso de uma forma mais fácil, inteligência é um acúmulo de conhecimento, é quando você tem conhecimento guardado, é quando você gerou o conhecimento, adquiriu o conhecimento conforme a sua caminhada. Enquanto sabedoria nem sempre é necessário o conhecimento, ou seja, curso. Na verdade, não precisa, você não tem como fazer curso de ser sábio ou uma faculdade de sabedoria. A sabedoria é adquirida conforme a experiência, ou sua ou de alguém. Uma vez que essa experiência é trazida para alguém ou lembrada por alguém, e assim que ela é colocada em prática, a pessoa é considerada sábia por ter usado a experiência para tomar decisões. Mas falando das coisas de Deus, a gente sabe que nem sempre a gente sabe o que fazer, sabe o que falar, que decisão tomar, e por isso, como vamos ser sábios se a gente não tem a experiência necessária para o momento? E é por isso que aí a gente vai lembrar que é necessário alguém que tenha o conhecimento e entendimento do momento que a gente está vivendo. Aí a gente vai lembrar de Deus, que não só sabe quem eu sou, mas também sabe o que eu estou passando e o melhor, sabe o que há de reservado para você. Então, Deus, ele capacita você com sabedoria. E é por isso que você precisa saber como agir e tomar decisões baseadas na sabedoria. A gente vai dividir isso em 3 tópicos para facilitar o entendimento, tá bom? Então, vamos para o primeiro entendimento. Primeira coisa, a sabedoria ela é gratuita e liberada. É isso mesmo que você entendeu. Bem, e se é grátis e sem medida, ou seja, é liberada, por que então você continua agindo sem sabedoria? Ou então por que eu continuo agindo sem sabedoria? Só para você saber, a sabedoria está à sua disposição. Me dê uma prova disso, pastor. Tudo bem. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, vai dizer que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos de forma gratuita e sem medida, de boa vontade, e assim ser-lhe-á concedida. Se você pegar esse texto e desmembrar, você vai ver quantas coisas absurdas estão sendo reveladas nesse texto. Primeiro, se alguém necessita de sabedoria. Quem é que necessita de sabedoria? É quem precisa, de alguma forma, tomar decisões, aquele que está vivendo um momento de conflito, aquele que não sabe o que fazer, aquele que não tem ideia do seu futuro. Se alguém necessita de sabedoria, bem, é aquele que não sabe o que falar, quando falar. Se alguém necessita de sabedoria, sou eu e você. Se alguém necessita de sabedoria, o texto vem dizendo, peça a Deus. Então você sabe a quem pedir. Já relatamos que Deus ele não só sabe o que você precisa fazer, como também conhece você e também sabe o que há reservado para a sua vida no futuro. E o melhor, ele sabe, ele é o dono desse princípio, inclusive, da semeadura e colheita. Ele sabe que dependendo da tua decisão, isso pode acarretar uma colheita ou de bênção ou de maldição na sua vida. Então, sabe o que eu quero dizer? Que Deus ele é interessado na sua sabedoria, que você tenha sabedoria vinda dele. Por quê, pastor? Porque Deus ele nos convoca à obediência. Olha um ciclo que é gerado nesse entendimento. Deus ele quer que sejamos obedientes, mas a gente só é obediente se tomarmos as melhores decisões e se tomarmos decisões conforme Deus quer que tomemos. E como a gente faz isso? Toma decisão num momento que a gente não sabe o que fazer. Pede sabedoria a Deus. Então olha só, Deus te capacita de sabedoria para você tomar as decisões certas, para você obedecer ao próprio Deus. Então Deus te capacita a obediência. Como? Por meio da sabedoria. Então, e ele ainda fala mais no texto que nós lemos lá, Tiago capítulo 1. Ele dá a todos de forma gratuita e liberada. A todos, não, a todos que pedirem. E a gente entende que como é que a gente pede? Pede em meio à oração. A gente pede ao Senhor. O próprio Jesus vai dizer, olha, tudo aquilo que você pedir em oração crendo, você recebe. É o que o texto bíblico vai dizer. Então, peraí, então quer dizer que Deus vai me abençoar com tudo? Não. Tudo que você pedir em oração. Outra coisa, oração é uma coisa, pedir é outra.
Oração é comunhão com Deus, intimidade com Deus e um tempo com Deus. Se nesse tempo com Deus você pede aquilo que você precisa, crendo, ou seja, com a mentalidade de Deus, não com a sua mentalidade, você recebe. Por quê? Porque aquilo que você está pedindo é totalmente de acordo à vontade de Deus. A oração não é um meio de você convencer a Deus daquilo que você quer. A oração é um meio de Deus transformar a tua mente para você entender qual a vontade dele na sua vida. Então, se alguém precisa de sabedoria, o que você faz? Peça ao Senhor. É o que a gente está aprendendo por meio desse vídeo, tá bom? Então, Deus quer que você peça. Se você não pediu, está à sua disposição, é só pedir, que Ele dá a todos de forma gratuita e liberada, ou seja, à medida que você precisa, tá bom? Vamos para o segundo entendimento, então. Segunda coisa, algumas coisas não recebemos porque não temos a sabedoria que nos habilita. É isso mesmo, vou dar um exemplo claro para você entender. Imagina um carro, eu creio que você já imaginou aí, e que você precisa de uma certa altura para alcançar os pedais do carro. E aí vamos lembrar que hoje em dia você vai ver garotos de 12, 13, 14 anos que têm altura para poder alcançar os pedais. Aí eu te pergunto, alcançar os pedais já habilita esse menino a pegar o seu carro e dirigir? Não, por quê? Porque dirigir não é só fazer o carro andar para frente. Da mesma forma, nossa vida com Deus. Alcançar os pedais não faz com que estejamos habilitados a viver certas coisas, determinadas coisas. Aí a gente acha que pelo fato da gente ter muito tempo com Deus, melhor, muito tempo na obra de Deus, ou muito tempo de crente, ou porque nós somos pastores, ou porque você tem um cargo, isso não significa nada, meu irmão. A gente entende que algumas coisas a gente não recebe porque a gente não tem a sabedoria que nos habilita a ter. É isso mesmo. Para trazer para exemplos bíblicos, você vai lembrar no segundo livro de Crônicas que Salomão, ele ouve de Deus o seguinte: Salomão, você pode pedir o que você quiser. Imagina você ter essa oportunidade. Peça o que você quiser. E aí, Salomão, surpreendentemente, não para Deus, mas para a gente, ele chega para Deus e fala: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. Que coisa. E aí Deus vai falar assim: bem, você poderia ter pedido riqueza, mas como você pediu sabedoria, eu acrescentarei riqueza. Eu não estou falando que a sabedoria vai fazer você rico. Não. Eu só estou afirmando que a sabedoria abre portas para que coisas sejam acrescentadas a você. Lembra que eu disse do exemplo do carro? Você precisa de uma habilitação para dirigi-lo. Existem bênçãos na sua vida que você só recebe segundo a habilitação, ou seja, segundo a sabedoria. Não adianta você pedir determinadas coisas que você não vai saber lidar com isso. E baseado nisso, é necessário você pedir essa sabedoria. Tem decisões que você está prestes a tomar e você acha que é um simples assinar do papel e Deus vai abençoar a tua vida. E não é assim. De repente você acha que está na força da caneta e não é assim. Peça ao Senhor sabedoria, porque é ela que capacita a você viver momentos em que você ainda não está habilitado. Tem coisas que a gente não recebe porque a gente pede mal. Se Salomão tivesse pedido riqueza, a vida dele, o enredo do início da história dele seria diferente. Mas por que ele não escolheu riqueza porque já era rico? Não, negativo. Lembra quem escreveu Provérbios capítulo 10, que a gente leu lá no início, falou lá no início? Foi o próprio Salomão. Ele vai dizer que o tolo, ele é inclinado à ruína. Então, se ele escolhesse não ter a sabedoria e sim a riqueza, olha que coisa, ele sabia que mesmo tendo todo o aparato de ouro e prata, se ele não fosse sábio, ele seria levado à ruína. Então, eu passo a entender que algumas coisas são acrescentadas na nossa vida, algumas portas se abrem na nossa vida depois de uma habilitação. Qual é essa habilitação? A sabedoria. Tem coisas que nós não estamos prontos, embora já estejam reservadas. Como, usando o exemplo do carro, como um pai que vendo um filho de 14 anos fala assim: ó, tem um carro aqui para quando você tirar sua habilitação. Só que com 14 anos ele não tem como se habilitar, ele espera 18. Mas com 18 anos não é o tempo, entendeu? Não é o tempo que faz você adquirir sabedoria. Agora ele tem 18, ele vai poder dirigir. Não, agora ele tem 18, ele pode se habilitar. É totalmente diferente. Então, o tempo não faz a pessoa ser sábia, tanto é
que você vai ver pessoas que já são de idade, com uma certa idade, e não são sábias na sua atitude, nas suas atitudes. Então, querido, o que a gente aprende é que tem coisas que só vão ser manifestas na sua vida se você declaradamente pedir a sabedoria prévia, anterior ao Senhor, porque senão não estaremos habilitados a viver coisas maiores na sua presença, tá bom? Terceira e última, a sabedoria não é só para resolver problemas, mas para evitar alguns problemas. Forte isso, né? Eu trouxe uma frase para dividir contigo e aí a gente vai trazer um sentido bíblico para isso. Essa frase não é bíblica, tá? Mas a gente vai aplicar depois um sentido bíblico a ela. A frase é o seguinte: o tolo arruma problemas, o inteligente resolve problemas, mas o sábio evita problemas. O tolo arrumar problema é bíblico, tá? Provérbios capítulo 10 novamente vai dizer que o tolo ele é inclinado a maquinar o mal. Então o tolo arruma sim problemas. E agora, pastor, o sábio evitar problemas é bíblico? Sim. O texto lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 vai dizer: sede prontos para ouvir, tardios no falar e tardios no irar-se, porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Então, queridos, a sabedoria não é só para saber o que falar. A sabedoria também é para saber quando falar e o melhor, se eu devo ou não falar. A gente é muito inclinado a ser impulsivo, a fazer com a força do nosso próprio braço, resolver da nossa forma, achar que o nosso argumento vai fazer com que as portas se abram e as coisas aconteçam. Mas a gente sabe muito bem que a gente falha demais nesse sentido. E aí Deus está nos ensinando por meio desse vídeo que nem sempre as guerras são vencidas no muito falar. Tem situações que você vai se tornar vitorioso no Senhor no silêncio. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, as injustiças que eu preciso fazer alguma coisa, ok? Peça sabedoria ao Senhor. Olha o que o texto vai dizer novamente para você. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. É isso que a gente aprende. Mateus, no capítulo 5, vai dizer: bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. Que justiça é essa? É a justiça de Deus. É todos aqueles que colocam diante de Deus os seus grandes desafios, têm fome e sede de justiça. Agora, olha o que a Bíblia também vai dizer para nós que é interessante: que a justiça do homem é como trapo ou farrapo de imundícia, ou seja, não serve para nada. No texto, se a gente fosse escrever nos dias de hoje, seria assim, ó: a justiça do homem é como um esparadrapo usado. Não serve para quê? Serve para nada. Então, o seu muito falar, a nossa inteligência, muitas vezes nos atrapalha. Não, porque eu sei o que eu vou fazer. Não, porque... E aí a gente vai pegando conselho com outras pessoas que não buscam sabedoria. Olha que coisa, a gente pega conselho com pessoas que não buscam sabedoria, mas quer nessas decisões que o Senhor nos abençoe como se nós estivéssemos sendo sábios. Então, queridos, tá aí a lição. A justiça do homem, ela é como farrapo de imundícia, não serve para nada. Então, se você precisa de sabedoria, como esse humilde homem aqui precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que dá a todos de forma gratuita e liberada. Tá bom? Te ajudei? Bem, curta, compartilhe, se inscreva. Te ajudei, agora você me ajuda. Faça com que esse vídeo alcance mais pessoas. E vou te dizer mais, se por um acaso esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui, coloca o que você entendeu e divida conosco o entendimento que o Senhor te deu para que acrescente também a nossa vida. Isso pode inclusive nos ajudar a fazer outros vídeos para abençoar pessoas. Tá bom? Posso contar contigo? No mais, queridos, a gente encerra por aqui. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Em nome de Jesus.